Senhor Jesus Cristo. E o título da palavra de hoje é: sem esforço não se faz a vontade de Deus. Sem esforço não se faz a vontade de Deus. Josué capítulo 1, versículo também 1, onde nós iremos começar a palavra nessa noite. Eu quero que você preste atenção naquilo que Deus Ele tem para falar comigo e com você, em nome do Senhor Jesus. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8 novamente. Não se aparta a sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que o que, igreja? Andares. Amém? Olha para mim. Moisés morreu. Só que antes da morte de Moisés, Deus já estava preparando Josué para liderar toda a nação. Não era para liderar uma igreja, era para liderar um país de cerca de 3 milhões de pessoas ou mais. E Josué não era velho, era jovem. Ele tinha entre seus 20 e 30 anos. E aqui no início do livro de Josué são as palavras que Deus falou para Josué quando Moisés morreu. E Deus fala, não sei se você prestou atenção, o que Deus mais fala para Josué, Deus diz assim: esforça-te. Deus fala uma vez, Deus fala 2 vezes, Deus fala 3 vezes: Josué, esforça-te. Igreja, não tem como a gente fazer a vontade de Deus sem a gente se esforçar. A terra que Josué ele tinha para conquistar era uma terra muito grande, e era necessário para ele esforço. Agora imagine para alcançarmos a salvação. Imagine para a gente alcançar a salvação e chegar no céu. Imagine o esforço que nós temos que fazer para andar diante da palavra de Deus. Não o esforço para entrar no céu, porque para entrar no céu só o sangue de Jesus, irmão, não tem outro jeito não. Agora se esforçar para permanecer fiel até o fim. Se esforçar para permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo até o fim. Por mais que Deus tenha falado para Josué: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Josué ele não se esforçou como Deus queria que ele se esforçasse. Se você for ler no capítulo 13, capítulo 14, nos últimos capítulos do livro de Josué, Deus diz para Josué: Josué, você já está velho e ainda ficou muita terra para conquistar. Josué não se esforçou o tanto que Deus queria que ele se esforçasse.
Mas Deus falou, 1, 2, 3 vezes, esforça-te. Igreja, nós temos que tomar cuidado quando Deus ele está falando algo conosco mais de uma vez. Porque se nós somos servos do Senhor, de fato, de verdade, quando o Senhor mandar nós fazermos algo, nós vamos obedecer. Só que tem pessoa que Deus fala uma vez, fala 2, fala 3, 4, 5, e a pessoa permanece lá, inerte, parada, esperando algo. Não, pastor, se eu não ver um sinal, Deus tem que me dar um sonho, pastor, Deus tem que me dar uma visão. Não, Deus já falou na palavra, assim como Ele falou para Josué, Ele fala para mim e para você: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Irmão, não tem como servir a Deus sem se esforçar. Não tem como a gente fazer a vontade de Deus, meus irmãos, se a gente não se esforçar. Não existe fazer a vontade de Deus sem esforço. Só que hoje as pessoas não querem se esforçar para fazer a vontade de Deus. Hoje as pessoas não querem se esforçar para estar diante de Deus. As pessoas não querem. Hoje tudo que a pessoa vai fazer, que nós vamos fazer para Deus, é difícil. Não é difícil vir à igreja, é difícil vir para o culto, é difícil orar na hora da oração, é difícil orar, é difícil louvar, é difícil prestar atenção na palavra, tudo é difícil. Hoje ninguém quer mais se esforçar para fazer a vontade de Deus. Ninguém quer mais. Você veja que às vezes na igreja, a igreja tem 100 pessoas, passa 2 anos, 3 anos, daquelas 100, ficou 20. Você vai olhar, 80 pessoas saíram, você vai olhar, foi saber o que é que foi. Não, porque falaram de mim na igreja. Não, porque fizeram isso. Não, porque o pastor. Não, porque não sei quem. Irmão, ou a pessoa se esforça para fazer a vontade de Deus, ou a pessoa sai da igreja e não faz a vontade de Deus. Como é que eu digo que eu estou me esforçando para fazer a vontade de Deus? Acontece algo, eu abandono Deus. Não, o irmão falou de mim, eu vou sair da igreja. Não, o irmão olhou torto para mim, eu vou sair da igreja. Então onde é que está o esforço para fazer a vontade de Deus? Uma pessoa trabalhando em empresa, trabalha porque precisa, aguenta desaforo do patrão, às vezes dos outros funcionários, mas não sai. Por quê? Porque precisa. Você acha que você precisa mais do seu emprego ou da presença de Deus na sua vida? Na presença de Deus. Irmão, um emprego você pode sair, Deus pode abrir uma porta maior, você conseguir outro emprego. Mas se você perder a presença de Deus, se você se afastar de Deus por causa de algo, igreja, Deus ele não quer saber, irmão, de emoção. Deus quer saber da gente andar diante da palavra dele. Quantas pessoas já estiveram nas igrejas com as mãos levantadas, louvando, chorando: Deus, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo. Depois se afasta do Senhor, se afasta dos caminhos do Senhor. Cantores que se diz evangélico, quando não conseguem mais ter dinheiro no meio evangélico, diz o que? Não, agora eu vou cantar secular, né? Por quê? Porque está dando mais dinheiro cantar para Deus, para aquelas pessoas. Está dando mais dinheiro, vai cantar secular, para ver se ganha dinheiro. Porque não é um adorador, é um artista. E você, meu irmão e minha irmã, você adora Jesus Cristo de fato, de verdade? Ou na primeira dificuldade, não dá mais. Não dá mais, pastor, olhe, eu tentei, pastor, eu me esforcei. Será, meus irmãos? Será que nós estamos fazendo para Deus o máximo que nós podemos fazer? Todo sábado aqui eu tenho um culto jovens, e sempre um jovem prega, um louva, um ora. Eu sempre digo para eles: você não tem que pregar a melhor pregação, não é o melhor louvor, não é a melhor oração, mas é o seu melhor. Deus não aceita outra coisa a não ser o seu melhor. Deus ele quer o seu melhor. Se eu estou oferecendo as coisas para Deus de qualquer forma, Deus não aceita. Se eu faço as coisas para Deus morrendo, mendigando, com pena, Deus não aceita. Eu disse a Josué: esforça-te. E Deus disse para mim e para você: esforça-te. Nós temos que se esforçar, meus irmãos, para fazer a vontade de Deus. Você olhando para a sua vida hoje, você se esforça, né, Ícaro? Prestando atenção na palavra, né? Você se esforça de fato, de verdade, para fazer a vontade do Senhor.
Meus irmãos, a gente vir à igreja é a nossa obrigação, porque a igreja, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, somos nós quem precisamos de Deus. Quando a gente vem à igreja, quando a gente vem para o culto, a gente não está fazendo um favor para Deus, não. Nós temos que ir porque nós somos dependentes de Deus. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, tá? Porque tem pessoas que ela pensa que ela está vindo para a igreja, ela está fazendo um grande favor para Deus. Irmão, se eu morrer hoje, eu for para o inferno, Deus continua sendo Deus, da mesma forma você. Deus não precisa de mim, de você, para nada. Deus não precisa de ninguém, nós que precisamos dele. Somos nós que precisamos do Senhor. Só que quando a pessoa está longe de Deus, afastada do Senhor, tudo que ela vai fazer para Deus é difícil. Tudo que vai fazer para Deus é uma dificuldade tremenda. E começa com vir à igreja. Começa com buscar a Deus. Meus irmãos, a gente tem que vir para a igreja, porque a gente precisa, porque a gente necessita de Jesus. Porque nós necessitamos da presença do Senhor. Porque nós necessitamos. Já preguei aqui uma vez, fiz até a porcentagem com Mateus depois. A pessoa que ela vem para a igreja, quarta e domingo, ela só tira 13% do seu mês na casa de Deus. 8 vezes no mês você vem à igreja, 8 horas no mês. Só um dia tem 24 horas. A gente não entrega vindo quarto domingo à igreja. A gente não entrega nem a metade de um dia a Deus durante o mês na igreja, eu estou dizendo. E às vezes a gente acha muito. Não, eu estou vindo hoje, mas domingo eu já não venho, porque eu já fui quarta-feira, né, pastor? Domingo eu não venho, sexta-feira também já fui quarta. Né? Domingo é Santa Ceia, então eu não vou hoje nem sexta. Eu vou domingo, porque domingo é Santa Ceia, é dia de buscar a Deus. Aí vem na Santa Ceia, quando for quarta-feira, eu não vou quarta-feira, que eu já fui na Santa Ceia domingo, né? Próximo domingo eu apareço lá na igreja. E às vezes a vida da pessoa, em vez de andar para frente, está andando para trás. Pastor, o que é que eu faço? Busque a Deus. Busque a Deus. Às vezes se as coisas estão dando errado, nós temos que examinar. Será que não está dando errado? É porque eu não estou buscando a Deus? Será que não está dando errado? É porque eu não estou buscando a Jesus Cristo como eu tenho que buscar a Ele? Será, igreja? Jeremias capítulo 35. Jeremias capítulo 35. Abra aí no capítulo 35. Daqui a pouco eu falo o versículo para vocês, meus irmãos. Jeremias capítulo 35. Igreja, é muito mais fácil se esforçar para cumprir leis de homem do que para cumprir a palavra de Deus. É infinitamente mais fácil um homem ordenar algo a mim, a você, a gente cumprir, do que a gente cumprir a palavra de Deus. Vamos ler versículo 5. Jeremias capítulo 35, versículo 5. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Preste atenção. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, e que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo
tudo que nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Amém? Deus, Ele manda que o profeta Jeremias vá até essas pessoas aqui, os filhos de Jonadab. E Deus, Ele pede que Jeremias observe algo. Esse homem aqui, Jonadab, ele tinha falado para todo mundo, a família dele, os filhos: olha, ninguém é para beber vinho, ninguém é para edificar casa, ninguém é para beber vinho e vão morar em tendas. Jonadab morreu. Irmão, todos, sem exceção, obedeciam aquilo que aquele homem tinha falado, mesmo depois dele ter morrido. Não é muito mais fácil obedecer ao homem do que obedecer a Deus? Não é muito mais fácil andar diante de preceitos de homem do que diante da palavra de Deus? Olha o que Deus diz no versículo 14: disse o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, vos tenho falado a vós, madrugando e falando, mas vós não me ouvistes. Amém? Deus pega o exemplo de pessoas que não conhecem a Ele, para falar para o povo de Israel: essas pessoas que não me conhecem, não bebem vinho até hoje, nem eles, nem a mulher, nem os filhos, nem as filhas, e vocês, ele diz, nação de Israel, não me obedecem. Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Tem igrejas que ela tem doutrinas que não estão na palavra de Deus, mas as pessoas que estão naquela igreja vivem aquela doutrina à risca. Vivem aquela doutrina à risca. É ou não é verdade? Tem igreja que não pode usar calça. A pessoa vai nascer e vai morrer sem usar calça. Tem igreja que não pode cortar o cabelo. A pessoa vai nascer e vai morrer sem cortar o cabelo. E tem igreja que coloca véu na cabeça. E tem igreja que é tudo, que não tem nada disso na palavra de Deus. Não tem nada disso na palavra de Deus. Mas todos que estão nessas igrejas obedecem à risca. Mas a palavra de Deus, muitos não guardam. Não usa o calço, mas não ama o próximo. Não corta o cabelo, mas às vezes desobedece o pai e a mãe. Porque é mais fácil um homem chegar para você e dizer assim para você: João, Maria, faça isso. Você faz. Mas quando Deus manda a gente fazer algo, existe uma luta espiritual para que a gente não faça aquilo que Deus quer que a gente faça. É muito mais fácil obedecer ao homem do que a Deus. Quer um exemplo? Passou Sexta-feira Santa, né? Tem gente que é o quê? É sagrado. Quarta, quinta e sexta, aqui nessa casa, não entra nem carne, é peixe. Não é? E aí entra com um pedaço de carne lá para você ver, a pessoa mata você. Dá uma foiçada em você: sai daqui, está amarrado, demônio. Segue, arrisca, está na Bíblia isso? Não está em canto nenhum, coisa que a igreja romana, a igreja católica inventou. Mas o povo segue o que? Arrisca. Quem aqui nunca escutou na Sexta-feira Santa: menina, não varra a casa não. Não varra a casa não, hoje é Sexta-feira Santa, não pode arrumar a casa hoje não. Quem já ouviu isso? Já ouviu? O povo não segue, irmão, arrisca. Vai na casa, chega na casa da sua mãe, do seu pai, de alguém da sua família que segue essa lei, que segue esse pensamento, e chega lá com a vassoura varrendo para você ver. Irmão, você é expulso. Você é expulso. Agora chega alguém na minha, na sua casa, às vezes com a bebida, que a palavra de Deus não aprova. A gente recebe a pessoa: não pode vir, é da família, pastor, tem que deixar, né? É mais fácil se esforçar para fazer a vontade do homem do que a vontade de Deus. Porque aquilo que Deus fala, existe uma luta espiritual, irmão, para a gente não cumprir. E tem pessoas que não buscam a Deus, que não buscam a Jesus.
A Bíblia diz que a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Irmão, existe uma guerra em nós, dentro de nós. E se nós alimentamos mais a carne, igreja, é quem vai vencer. Irmão, se toda vez que eu e você, a gente chegar em casa cansado, a gente não vier para a igreja, quando é que a gente vai vir? É ou não é verdade? É, irmão. Se eu e você a gente for esperar ter vontade para orar, se a gente for esperar ter vontade para buscar a Deus, quando é que a gente vai buscar a Deus? Nunca. É que nem a pessoa que diz: não, eu ainda não aceitei Jesus, porque eu ainda não senti no meu coração. Mas tem que sentir, não, tem que aceitar para não ir para o inferno, tem que aceitar, se batizar e ser fiel, não tem que sentir nada. Não tem que sentir nada. A Bíblia diz que tem que aceitar. Onde é que está na Bíblia? Quando sentir, me aceite. Tem gente que nesse negócio de sentir está caminhando para o inferno. Mas, irmão, você não percebe que desde o momento que começa o culto até o final, existe uma guerra espiritual para você não orar, para você não prestar atenção na palavra. Existe uma guerra, igreja. Tem pessoa que quando acaba o culto se pergunta: o que foi a palavra? Eu não sei. Eu não sei não. Meus irmãos, tem pessoas, às vezes as igrejas estão lotadas de pessoas, mas pessoas vazias de Deus. Por quê? Porque não se esforçam para fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa quer algo, ela se esforça. Quando a pessoa quer comprar uma moto, ela se esforça. Quer comprar um carro, se esforça muito bem. Mas quando é para buscar a Deus, a gente não se esforça. Estamos errados nisso. Nós temos que se esforçar para fazer a vontade do Senhor. Colossenses, abra aí em Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Em nome de Jesus, meus irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Diz assim, Colossenses 2, 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, que é Jesus Cristo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toque, não prove, não manuseie? Irmão, preste atenção no negócio aqui. Preste atenção. Nós temos que ter muito cuidado, porque tem pessoas que ela quer dizer que é errado algo que a Bíblia não diz que é errado. Irmão, o que a Bíblia não diz que é errado, o que a palavra de Deus não declara que é errado, ninguém tem o poder de dizer é errado. Ninguém. É como diz aqui, pessoas que ela está inchada na sua compreensão carnal. Com um discurso de humildade, não, porque Deus me revelou, Deus me mostrou que não pode fazer isso. E tem pessoa que acredita nisso. Igreja, o diabo não aparece com um machado na mão, dizendo eu sou Satanás. Ele aparece disfarçado até em anjo de luz, para confundir quem não conhece a palavra de Deus. O que tem de pastor no Brasil, que é o próprio diabo que usa ele, enganando muitos e sendo enganado. É aquela pessoa que fala, irmão, assim, no Brasil, se a pessoa conseguir falar bonito, pronto, engana todo mundo.
É só a pessoa falar bonito, é só falar um português bonito, pronto, engana. Principalmente quem não conhece a palavra de Deus. Aquela pessoa diz, essa pessoa é humilde, olha, e ele diz, olha, Deus me deu uma revelação que nós não vamos mais fazer isso, nós não vamos fazer isso porque é errado. Mas onde é que diz na Bíblia? Não diz na Bíblia, então se afaste dessa pessoa, irmão. Se afasta, deixa essa pessoa de lado. Como é que se na Bíblia já está uma luta infeliz para a gente andar diante da palavra de Deus, aí tem pessoas que quer trazer mais coisa para dentro da palavra, que não existe. Não, porque não pode cortar cabelo, não, porque não pode maquiagem, porque não pode batom. Mas onde é que diz isso na palavra? Não diz. Não diz. Aí tem pessoa que o quê? Acredita. Aí as pessoas que fazem isso pensam, nós somos melhor do que quem faz isso. Eu não uso calça, então eu sou melhor do que quem usa calça. Não, eu não corto o cabelo, eu não rapo o sovaco, então eu sou melhor do que quem faz isso, porque olha, Deus me revelou. Próximo versículo, 22. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação de que a igreja? Da carne. Satisfação da carne, irmão, para dizer, olha, eu não faço isso e você faz, eu sou melhor do que você. Você faz isso aí, eu não faço, eu sou mais santo do que você. Irmãos, quando alguém fala algo que você duvidar, procure na palavra. Onde é que está isso na palavra? Irmão, hoje todo mundo tem um celular, consegue saber disso. Onde é que diz isso na palavra de Deus? Não diz. Não diz. É como tem gente que pensa que na Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir, mas não diz na Bíblia. Mas 99% das pessoas pensam que não, está na Bíblia, está escrito na Bíblia, pastor, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Não diz. Não diz na Bíblia, faça a sua parte que eu te ajudarei. Não diz. Não diz. Como é que eu vou dizer que diz se não diz? Você tem se esforçado para fazer a vontade de Deus? Você tem se esforçado, meu irmão e minha irmã, para andar diante de Deus? Não é, Ícaro? Você tem se esforçado para fazer a vontade do Senhor? Para de fato, de verdade, estar diante de Deus? Igreja, onde não há esforço, não há vida com Deus. Se nós não nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, na verdade, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Jesus disse, a porta é estreita, o caminho é estreito, pegue a sua cruz e siga-me. Tem gente que nunca fez nada disso e pensa que está seguindo a Jesus. Não está, meu irmão. Se seguir a Jesus para você, não requer de você esforço, não requer de você que você negue a si mesmo, que você tenha que negar a sua casa, a sua família, a sua carne. Eu digo para você nessa noite, você não está servindo a Deus, porque para servir a Deus tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Não tem aquelas pessoas, né, que elas só vai para a igreja amarrado, né? Não, meu filho, a mãe fala para o filho, meu filho, vamos para a igreja, vamos buscar a Deus. E se pudesse amarrava a corda no pescoço e vamos buscar a Deus. Eu digo que essa pessoa não puder vir mais, ela não vem mais. Porque não está buscando a Deus porque quer, está buscando a Deus por obrigação. Por obrigação. Igreja de pessoas que ela vem para o culto, ela não consegue orar. Não consegue buscar a Deus, não consegue buscar a presença de Deus. E quando você olha para a vida da pessoa, a vida dela, o trabalho dela, os relacionamentos dela estão refletindo como está a vida dessa pessoa com Deus. Pode prestar atenção, irmão, a maioria das pessoas que a vida está se acabando e você vê que é algo que é espiritual. Não foi uma crise que acabou com a empresa, não, é algo espiritual, que você olha e você vê que ali existe a ação do diabo. Você olha para como está a vida dessa pessoa, você
vá procurar saber como está o relacionamento dela com Deus. Da forma que está o relacionamento com Deus, vai estar o trabalho, vai estar o relacionamento com a esposa, com os filhos, acabado. Às vezes nem existe. Nós necessitamos, irmãos, de Deus. Nós sem Deus não somos nada e nem ninguém. Deus não é obrigado, igreja, a dar nada a nós. Agora nós precisamos buscar a Deus, precisamos urgentemente da presença de Deus na nossa vida e se esforçar para fazer a vontade de Deus. Igreja, aonde não há esforço, não há amor. Para a gente finalizar, Apocalipse capítulo 2. Para a gente finalizar a palavra nessa noite, meus irmãos. Apocalipse capítulo 2. Nós partimos já para a conclusão da palavra de hoje. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrepender. Versículo 4, volta um versículo aí, diz: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Quando a pessoa, ela conhece a Jesus Cristo, de fato, de verdade, a pessoa ali, ela conhece o primeiro amor. A pessoa, se tiver culto meia-noite, vou para o culto, meia-noite, não é nada não, vou para o culto, trabalhar amanhã, vou para o culto, vigília, vou para a vigília, sair da vigília, vou direto para o emprego. O primeiro amor, a pessoa ora, a pessoa busca Deus, a pessoa evangeliza, não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem sol, não tem pedra de fogo caindo do céu. Eu vou para a igreja, vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou evangelizar, vou falar de Jesus para todo mundo. Mas quando o tempo vai passando, nós vamos se esfriando na fé. E o conselho que Jesus fala é para a pessoa se arrepender e voltar ao primeiro amor. Por quê, meus irmãos? Porque é pecado a pessoa deixar o primeiro amor. Igreja, é pecado a pessoa não se esforçar para fazer a vontade de Deus. Se você está aqui nessa noite e você não está se esforçando para fazer a vontade de Deus, você deixou o primeiro amor, você está em pecado. E eu digo mais, da igreja para o mundo é um pulo. É um pulo. Agora, do mundo para a igreja, irmãos, é uma guerra. Uma coisa é você sair da presença de Deus, você sai. Agora, depois que você está no mundo, para você voltar, tem que querer e muito. E muitos nem voltam. Então nós temos que examinar a nossa vida, se nós estamos se esforçando para fazer a vontade de Deus. Quem não se esforça para fazer a vontade de Deus, na verdade, não está fazendo a vontade de Deus. Lembre do que Jesus falou: tome a sua cruz, a porta é estreita, o caminho é estreito, é necessário esforço. Foi o que Jesus Cristo falou para aquele discípulo: deixe os mortos enterrar os seus mortos, siga-me. Jesus chama Pedro, chama André e diz o quê? Siga-me. Pedro está fazendo o quê? Trabalhando. Quer me seguir, Pedro? Venha, deixe o emprego, deixe tudo e venha. Irmão, o chamado não mudou. O chamado não mudou, igreja. Nós temos que deixar aquilo que nos prende. Irmão, se algo impede você de buscar a Deus, você tem que arrancar esse algo da sua vida. Se você permitir um dia esse algo, é que vai lhe arrancar da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar acerca dessa palavra que o Senhor falou conosco nessa noite. Senhor, Tu és fiel. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter falado conosco nessa noite.
através da tua santa palavra. Tu és fiel, Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos ensinar a estarmos diante do Senhor, a estarmos diante da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nós